desta doença, o endocrinologista, é o professor José Luís Medina. Já não estávamos juntos há algum tempo. Já há algum tempo. E Fernando Faria é diabético e também está aqui connosco para deixar o seu testemunho. Ora, assinala-se no próximo domingo o Dia Mundial da Diabetes. Exatamente. O número de diabéticos está a aumentar. Qual é o motivo principal para que isso suceda? Foi determinado em 2008 um estudo em Portugal, liderado pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e também pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com o apoio da Direção-Geral de Saúde, que revelou um número, de facto, muito elevado de diabéticos em Portugal, 11,7%. E o mais curioso disto tudo, e o mais assustador... Em relação para toda a população, não é? Exatamente, dos 20 aos 79 anos. E o mais curioso disto tudo, e também assustador, é que cerca de metade só souberam que eram diabéticos no momento do rastreio. Portanto, isso quer dizer que a doença é traiçoeira, é sintomática, que andam muitas pessoas na rua que são diabéticas e que não sabem que são diabéticos. E não valorizam alguns dos sintomas, nomeadamente urinar muito, ter muita sede, até emagrecer sem razão aparente e ter muita fome também. Há pessoas que manifesta-se a doença pelos três poli, a polifagia, a poliúria e a polidipsia. A sede intensa, e as pessoas atribuem às vezes ao calor e... Sim. O sedentarismo também ajuda? O sedentarismo também ajuda, principalmente naquele tipo de diabetes do adulto que é acompanhada por aumento de peso também. Sim. Há um crescimento da obesidade e, paralelamente, há um crescimento da diabetes tipo 2. Há uma relação direta, não é? Uma relação direta, absolutamente. Se falamos em obesidade, olhamos para as crianças e também notamos que elas estão mais pesadas. Mais pesadas, e começam a aparecer casos em crianças de diabetes de tipo adulto, precisamente por causa da obesidade da vida sedentária. E por causa dos erros alimentares que hoje muita gente pratica, não é? Bom, já para não falarmos nos custos orçamentais que a diabetes pode provocar, não só no Serviço Nacional de Saúde, como para o orçamento. Claro, mas também o sofrimento. Não é? O sofrimento humano, obviamente, os custos financeiros e sociais, porque depois estamos todos também envolvidos nisso. Por isso é que o movimento das Nações Unidas, uma resolução das Nações Unidas, fez com que se criasse um movimento, que é o Movimento Unidos pela Diabetes, precisamente para alertar as pessoas, o mundo inteiro, para esta calamidade que é uma catástrofe que está... Próximo domingo é um dia também dedicado a rastreio? Em alguns pontos, sim, fazem com certeza. O dia 14 foi escolhido porque é o dia de aniversário do descobridor da insulina. Da insulina. Foi o Banting, que era canadiano e que fazia anos no dia 14, e portanto escolheu-se o dia 14 para celebrar o Dia Mundial da Diabetes. Esse rastreio está indicado para que pessoas? Para pessoas em mais risco. Não se justifica fazer o rastreio universal, exceto na gravidez. Agora, pessoas com maior risco, por exemplo, descendentes de diabéticos em primeiro grau, pessoas com obesidade, pessoas, mulheres que tiveram, por exemplo, diabetes gestacional durante a gravidez. Podem desencadear mais tarde um quadro de diabetes. Essas pessoas têm que ser vigiadas porque podem desenvolver uma diabetes tipo 2, uma diabetes tipo adulto. Pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, pessoas que têm colesterol alto, mulheres que tiveram filhos com pesos superiores a 4 kg. Tudo isso é um conjunto de pessoas com determinados fatores de risco que têm que ser, de facto, vigiadas. Há dois tipos de diabetes principais. A diabetes tipo 1, em que há uma ausência completa de produção de insulina, e a diabetes tipo 2, em que há um defeito na produção de insulina e resistência das células periféricas à insulina. Portanto, o fígado, os músculos e o tecido adiposo são resistentes à ação da insulina. Portanto, o pâncreas, numa determinada primeira fase, vai produzir muita insulina para vencer essa resistência e, portanto, a glicose não sobe, mas já tem alterações, até que um dia ela entra em greve, a célula produtora de insulina, e, portanto, começa a desenvolver-se a hiperglicemia. A hereditariedade registra-se nos dois tipos de diabetes? Mais na diabetes tipo 2, na diabetes que é considerada a diabetes das pessoas mais velhas, mas que já começam a aparecer também em crianças e adolescentes. Saber como é que descobriu, ou quando é que descobriu que tinha diabetes? Aos 16 anos. Sabia historial na sua família? Aos 16 anos, com um historial muito pesado na minha família. Minha mãe, um tio direito, primos, portanto isso aí foi claramente a descoberta, não foi provavelmente uma surpresa, não é?
mas já havia, digamos assim, forte possibilidade. Exatamente. Mas fazia rastreio, fazia análise? Fazia, inclusive, análise em casa, não é? Da minha mãe. Portanto, o que significa que eu já fui apanhado precisamente numa dessas análises em casa, não é? Sim. Mas registra-se a partir dessa idade? Porquê? Indagou o motivo? Não, apareceu, simplesmente, apareceu. Quer dizer, estava a fazer o 7º ano do liceu, no primeiro trimestre, Passou a ser insulino-dependente? Não passei a ser logo insulino-dependente. A minha mãe ainda tentou que os médicos me receitassem os comprimidos. Ainda andei com comprimidos há algum tempo, mas depois tive que fazer a mudança para a insulina, e já estou com insulina há umas dezenas largas de anos. Também a toma da insulina foi sofrendo evoluções. Claro. Sim, não se pode comparar a toma da insulina nos tempos que correm do início do seu processo, não é? Nada. Completamente diferente, mais cómodo agora, muito mais simples, também, quer dizer, com muito mais prevalência de toma de insulina, porque os regimes de toma de insulina assim o aconselham e, portanto, é completamente diferente. Não é? Injetável? Injetável, sim. Injetável. Quantas vezes por dia? 5 vezes no mínimo. Claro, isso já faz parte da sua rotina diária, não é? Claramente. E que hábitos de vida passou a ter? Ou que tem agora e não tinha antes? Os hábitos de vida, quer dizer, sempre foram, digamos, de equilíbrio, não é? Portanto, uma pessoa com uma coisa destas tem que ter equilíbrio, acima de tudo. A palavra-chave é equilíbrio. É equilíbrio e previsão. Não se pode viver sem prever o que é que vai acontecer. Mas não há alimentos que passou a evitar? Claramente. Quer dizer, a pessoa tem que ter, não é só a questão dos hidratos, tem que ver a parte das gorduras, tem que ver a parte do sal também. Portanto, quer dizer, há uma série de coisas. Quer dizer, imagine... Desculpe interrompê-lo, não há alimentos para os quais a tolerância não é aceitável? É aceitável, mas, quer dizer, a pessoa sabe que tem que ter, digamos, contenção clara nesses alimentos. E, portanto, contenção clara significa, quer dizer, que de vez em quando, em coisas especiais, quer dizer, a coisa pode, eventualmente... Mas nos dias seguintes depois tem que entrar no jejum. E é o eventualmente sempre. Claro. E é sempre... E, portanto, é sempre assim. Exatamente. Professor, com tamanha e evolução, não pode encontrar-se cura para diabetes? A investigação é muito intensa e permanente e procura-se, de facto, a cura da diabetes. No entanto, o problema é muito complexo. É complexo porque o pâncreas é um órgão muito também complexo, tem secreção endócrina, secreção exócrina e, portanto, é sempre muito complicado. Claro que há avanços, por exemplo, no que diz respeito a transplante. Quando uma pessoa diabética precisa de fazer um transplante renal, aproveita-se e se já tiver complicações, faz-se o transplante de pâncreas. Sim. E, de facto, podem estar livres de insulina durante... Sim, mas isso já não está de muita gravidade? Sim, quase sempre pessoas já com problemas renais graves que precisam de transplante. E depois a outra técnica, que é a injeção no fígado de só as células produtoras de insulina, que vão nidificar no fígado e começar a produzir insulina. Tem melhorado muito os processos de imunossupressão, porque antigamente alguns imunossupressores lesavam estas células. E hoje em dia tem-se modificado um pouco isso e consegue-se uma maior longevidade das células, mas também, ao fim de 5, 6 anos, regressa outra vez a precisar, ao problema de precisar de insulina. Portanto, é algo onde a medicina tem que percorrer várias etapas até atingir o sucesso. Tem-se progredido muito, mas, enfim, ainda não se chegou... Que limitações trouxe para a sua vida a diabetes? Há muito quem pensa que, por exemplo, não se consegue ser um atleta de alta competição se for diabético, não se consegue ter uma vida suficientemente ativa quanto aquela que os nossos sonhos ambicionam. Admito que possa ser atleta de alta competição. Com muito cuidado, sim. Olha, eu fartei-me de jogar ténis, depois passei para o golfe, agora faço marcha. Portanto, quer dizer, é uma questão da pessoa ter a noção do que é conveniente para a altura da vida e, sobretudo, as alterações que a própria diabetes vai tendo ao longo da vida. Ou seja, a flexibilidade que eu tenho hoje, ou, aliás, a não flexibilidade que eu tenho hoje versus aquilo que eu tinha aos 20 anos é completamente diferente. Sim. E, portanto, eu tenho que adaptar isso. Portanto, ando a pé, em vez de jogar golfe. Também jogava golfe, fazia um bocadinho mais de exercício.
Jogar ténis é um bocadinho mais rápido, não é? Portanto, mas isso ficou para trás, não é? Portanto, isso agora é... Mas isso também tem a ver com a evolução natural do ser humano, não é? Vamos perdendo flexibilidade, vamos perdendo velocidade, vamos perdendo resistência. E, sobretudo, com uma coisa que é a própria diabetes ser mais difícil de controlar conforme, digamos, vai avançando. Pelo menos no meu caso, quer dizer, eu tenho que se referir sempre ao meu caso. Professor, se alguém for diabético, não quer dizer que tenha que viver dentro de uma redoma, não é? Claro. Tem que viver dentro de uma estufa. Evidentemente. Se ela claro estiver que bem controlada. Exatamente. Tem que se autovigiar, e é possível. Tem que manter um contacto perfeito também com os serviços de saúde que o integram e que o ajudam. Com a boca. Exatamente, com a boca. Vamos ali alguns alimentos. Pode acompanhar-nos. Com certeza, com certeza. Ora, aqui estão alguns alimentos que são desejáveis ou indesejáveis. Ora bem, há aqui alguns que são só para o dia de aniversário. E com moderação. Nem Natal. E com o consentimento do médico. Não é? Que são os doces. Okay. Tem aqui doces e tem aqui um que é riquíssimo também em gordura, por exemplo, os corações. De modo que é preciso muito cuidado. Claro, muitos destes todos também levam ovos. A gema de ovo é riquíssima em colesterol também tem que ser comidos com moderação. O queijinho, que é muito agradável. E aqui há um... Não, já não. E é curioso porque tudo aquilo que tem gordura é mais saboroso. E, portanto, aquilo que é saboroso tem mais gordura. Depois aqui estes chouricinhos são ótimos, são excelentes, mas também têm que ser comidos com moderação e sempre de uma forma muito... Esporádica. Exatamente. O açúcar também é um venenozinho hoje em dia e, portanto, sabe-se que, de facto, o açúcar, como é uma molécula muito pequena, tem uma absorção muito rápida e constitui um estímulo importante para a secreção de insulina no diabetes tipo 2. E, portanto, pode levar até, nas pessoas que têm pré-diabetes, ao esgotamento mais rápido da célula beta. Depois as manteigas já sabemos que praticamente é só gordura, também é. E temos aqui outra coisa, que é o tabaco, que é absolutamente proibido no doente diabético. Porque tem, além dos efeitos que tem sobre o pulmão, tem efeitos vasoconstritores. E se o diabetes tiver já problemas de aterosclerose já graves, com certeza que ele vai contribuir para o infarto de miocárdio, para a angina de peito, etc. Portanto, tabaco, zero. Tolerância zero para o tabaco. Professor, o que é que responde a pacientes que lhe dizem, mas eu não sou capaz? Bom, há consultas de desabituação tabágica e, portanto, têm que ser dirigidos para essas consultas e toda a gente é capaz de deixar de fumar. Toda a gente. Eu fui fumador durante muitos anos, cheguei a fumar alguns maços de cigarros por dia, quando estive no ultramar, e deixei de fumar com toda a facilidade. E porquê? Porque cheguei à conclusão que só 5 cigarros é que me sabiam bem. Os outros eram fumados sem eu dar por ela. Então, os cigarros a seguir ao café é que me sabiam bem. Os outros estávamos aqui e uma pessoa tirava um cigarro automaticamente tirava outro cigarro. Portanto, passei a fumar rapidamente, passei para 5 cigarros. E quem fuma 5 deixa de fumar rapidamente. E pronto. E assim foi. Se for falar do vinho, era isso, não é? Falta. O vinho, principalmente o vinho tinto e, sobretudo, o vinho maduro, tem propriedades também antioxidantes. Tem o resveratrol. Agora, o que não se pode é beber litros de vinho por dia. Um meio copinho de vinho é suficiente. Se, neste caso, se a pessoa diabética não tiver contraindicações para o vinho, nomeadamente problemas cardíacos, por exemplo, e neuropatia diabética, porque o álcool é tóxico para os nervos. E, portanto, se de facto não tiver nenhum destes problemas, e com o conhecimento do médico, porque isto também vai interferir com o valor calórico da refeição, o médico pode autorizá-lo a beber um pouco de vinho às refeições. Um pouco apenas. Meus caros, muito obrigado pela vossa... Obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.